Bom dia, meninos, bom dia, meninas, tudo bem? Você do nono ano, como está? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Rússia, tá certo? A Rússia, que é um país extremamente grande, é o maior país do planeta em extensão territorial. E nós estamos verificando que este país é tão grande, que ele faz parte de dois continentes, do continente asiático e do continente europeu, tá certo? Mas esse continente, esses dois continentes a qual o país Rússia faz parte, nós verificamos que tem grandes diferenças, né? Já falamos bastante sobre a Europa e agora vamos falar um pouquinho sobre a Rússia. Tudo jóia? Bom, território russo, país, né? Ele tem uma grande complexibilidade geográfica devido a essa grande extensão territorial, aonde ele possui terras em áreas extremamente congeladas, que é na Sibéria, a região mais extremo ao norte, ok? E o solo fica congelado, porque é um clima polar e um clima frio. Olha só, é muito, mas muito frio. E também um pouquinho mais na área central e em direção ao sul, é fácil perceber que este país possui terras férteis. Aliás, a terra mais fértil do planeta está em seu território, que chama-se solo Chernozem. É um solo muito escuro, é um solo preto, rico em matéria orgânica. É um solo extremamente fértil, o mais fértil do planeta, ok? Mas olha só, como que a Rússia se tornou um país de extensão territorial tão grande, tão imenso? Através da história, das conquistas que foram sendo realizadas com o passar dos anos, tá? Então nós verificamos com mais facilidade que desde o tempo das conquistas territoriais, a Rússia, o Império Russo, na verdade, ele já iniciou um processo de expansão do seu território ou do seu império através das colonizações dos territórios na Europa. Foi explorando, guerreando, conquistando territórios até chegar à configuração que nós conhecemos hoje. Para você ter uma ideia, a própria parte hoje dos Estados Unidos, o Alasca, era da Rússia. Então a Rússia conquistou o território do Alasca e mais tarde ele vendeu esse território para os Estados Unidos. E como os Estados Unidos não dá ponto sem nó, Estados Unidos descobriu pedras preciosas, ouro, né, gás natural, petróleo ali no Alasca. Tá? E hoje é um estado dos Estados Unidos. É o 49º estado dos Estados Unidos. Mas vamos falar um pouquinho da população da Rússia também. A população da Rússia é muito, mas muito grande. Mas ainda não é a primeira maior do mundo. A maior do mundo é a população da China. A população da Rússia é a 9ª maior do mundo. Tá vendo? Então não é só porque tem o maior território que vai ter a maior população. Porque existem áreas no território da Rússia que são inóspitas, ou seja, inadequadas para a vida humana, devido ao extremo frio. Por exemplo, não é verdade? Na região da Sibéria, o norte da Rússia, ok? Mas, sendo a 9ª maior população do mundo, quantas pessoas aproximadamente tem? Qual é o número da população da Rússia? É aproximadamente 146 milhões de habitantes. Com uma população nesse porte, a Rússia ela é formada por 160 grupos étnicos diferentes, tá? A sua maioria são os russos, mas tem ucranianos, basquírios, chuvaches, tártaros, tchetchenos, armênios
e vários outros grupos, ok? Ou seja, é uma população muito bem diversificada, tá certo? A maior parte dos russos, eles estão concentrados no centro da Rússia ocidental, próximo aos montes Urais e no sudoeste da Rússia asiática, por condições de clima principalmente, solo, relevo, que tem maiores condições de vida humana, com certeza. Vamos lá. A Rússia tem uma importância geopolítica muito grande. A Rússia já fez parte do G8, os 8 países, ou o grupo dos 8, né, mais bem desenvolvidos, o grupo dos países com uma economia considerável. No entanto, a Rússia não tem uma economia tão evoluída, não é um país desenvolvido, mas ele fazia parte do G8 por conta do seu material bélico, do seu arsenal bélico. Hoje, a Rússia não faz mais parte do G8, tá certo? Foi suspenso em 2014. Isso depois de entrar em um embate sobre a anexação da região da Crimeia no território da Rússia, o que não foi bem quisto, tá certo? Mas acontece o seguinte, a Rússia, como eu falei para vocês, tem um solo fértil e tem uma variedade climática considerável, como as regiões polares e frias. Dessa forma, é fácil perceber que a Rússia tem um potencial de recursos minerais considerável, tá? Principalmente gás natural e petróleo. Então, esse setor da economia que se destaca mais na Rússia é a exportação, a exploração e a exportação do gás natural e do petróleo, o que faz com que a Europa dependa muito dos combustíveis fósseis da Rússia, e esses, na sua maior parte, são transportados por gasoduto e oleoduto, tá? Ou seja, dutovias. Falando em dutovias, falando em transporte de gás natural e petróleo, surge uma polêmica, a região da Chechênia, que ela faz parte do território russo, mas vive em conflito porque ela quer separar. Existem grupos separatistas querendo que se torne um território autônomo, independente, que saia desse território russo, tá? Então, a partir de vários movimentos separatistas, surgiram grupos terroristas, ou seja, aqueles grupos que buscam concretizar o seu objetivo através de atos de violência, mas violência contra a população e não contra ao sistema político, a organização, a federação e tudo mais, mas contra a população. Esses que nós vemos nas reportagens mostrando os ataques terroristas, é bem isso que acontece, tá? Porque daí eles são notícia. E tudo que é noticiado chama a atenção do governo, chama a atenção das forças nacionais e assim por diante, ok? Mas por que a Rússia insiste tanto em manter o domínio sobre esse território checheno? Qual é a principal razão? É porque dentro do território checheno é por onde passam os principais oleodutos que faz o transporte, o escoamento do principal produto da Rússia, que é o petróleo e também o gás natural, né? Através do gasoduto, ou seja, dutovias, tá certo? Então esse é um dos principais motivos. Bom, lá no período da ocupação, da colonização, você lembra dos fatores históricos onde, por exemplo, o Brasil foi colonizado pelos portugueses, pelos europeus, de modo geral. Como que foi que a Rússia fez? Foi diferente dos países europeus de modo geral, tá? Os países europeus, a Europa Ocidental de modo geral, elas ultrapassavam o mar, ou seja, elas iam além mar para colonizar territórios.
enquanto que a Rússia ia para o interior do continente para colonizar o território. Por isso houve essa grande expansão territorial da Rússia, do país Rússia, tá certo? Outra coisa, como o país é o maior do mundo e a população não é tão gigante, não é tão grande, que nós vimos, que eu falei para vocês, que é a 9ª maior população do mundo, mas é o maior país do mundo. Então, a densidade demográfica da Rússia não é tão alta. Olha só, tem uma grande população, sim, é a 9ª maior do mundo, mas esse território é o maior do mundo. Então, a sua densidade demográfica não é tão grande. Porque densidade demográfica é o número de população pelo espaço territorial, tá certo? Na região mais ao norte, tem as florestas de coníferas que são exploradas para utilizar madeira, para fazer papel, é utilizada também para fazer celulose, ou seja, a exploração da madeira de modo geral. As coníferas é onde estão estabelecidas as atividades ligadas à exploração da madeira. Mais uma atividade econômica, tá bom? Galera, faça uma leitura ou uma pesquisa também para poder ficar mais inteirado, porque sempre a leitura é fundamental. E resolver os exercícios, tá joia? Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tô morrendo de saudade de vocês.